Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação, hoje dia 6 de abril. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 17 e o verso 10. Provérbios 17 e 10. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Prudente aqui também sinônimo de sábio. Mais profundamente entra a repreensão no sábio do que 100 açoites no tolo. Interessante essa versão que eu estou utilizando hoje da língua portuguesa. A repreensão entra mais profundamente naquele que é sábio. O que acontece, então, quando nós rejeitamos esta repreensão do Senhor? A sabedoria de Deus é oferecida gratuitamente a cada um. Aquele que deseja recebê-la, pode recebê-la, porque é um ato da graça de Deus. A única coisa que a pessoa tem que fazer é, então, receber gratuitamente essa sabedoria que Deus nos oferece. Aliás, Tiago diz que aquele que necessita de sabedoria, basta pedir que Deus vai lhe dar, e Deus não vai dizer, eu te dei sabedoria e agora o que você vai fazer? Não, Deus dá a sabedoria dele gratuitamente, sem ficar cobrando nada. Aliás, nem vai precisar cobrar, porque quando você recebe a sabedoria de Deus, você vai viver de uma vida tão diferente que Deus nem vai precisar te cobrar coisa alguma. Provérbios capítulo 9, verso 1 e 6 nos fala sobre o banquete da sabedoria. Como estamos no capítulo 17, então já tivemos uma meditação sobre esse capítulo 9, possivelmente há mais de um ano atrás ou há um ano atrás. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. A sabedoria, então, está nos convidando para um grande banquete. E tudo que você precisa fazer é vir e saborear este grande banquete. Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz a uma igreja, inclusive: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. É o que a sabedoria está fazendo aqui. Está oferecendo um grande banquete àquele que desejar. E ela está dizendo que este banquete é para os simples. Jesus disse que são os simples que herdarão o reino de Deus. Ou seja, Jesus vai utilizar uma expressão que a gente não gosta muito. Ele diz os pobres em espírito, ou seja, aquelas pessoas que são dependentes da graça dele, do amor dele, do perdão dele. Quando você recebe, então, esse banquete da graça, você vai rejeitar o seu próprio entendimento. Você vai acolher a sabedoria de Deus com uma grande humildade, e você vai, inclusive, aceitar a correção, como é o tema, inclusive, da nossa mensagem em Provérbios 17 e verso 10. E você vai aceitar, como a gente viu no outro dia, a correção que vem da palavra de Deus. O contrário disso, a Bíblia chama de rebelião, que é considerado como pecado de feitiçaria, de idolatria. E a gente vai ler um texto muito interessante no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É uma palavra dura que foi dada a um rei de Israel, que foi escolhido como rei, mas que depois de um certo momento ele se tornou dono da situação, ele não precisa mais de Deus. Deus diz: faça isso, ele faz exatamente o contrário. Deus envia seu profeta e fala: não faça isso, e ele vai fazer exatamente o que Deus disse para ele não fazer. Então ele vai se rebelar contra a instrução divina. E o pecado da rebelião aqui é considerado o pecado da feitiçaria. A iniquidade é como iniquidade, é idolatria. Então, esse pecado da rebelião é algo terrível, porque o homem pensa poder fazer as coisas sem a ajuda de Deus. Não aceita a repreensão de Deus,
Então, isto prova que ele não entrou no banquete da sabedoria de Deus, não comeu daquele banquete. E o texto está dizendo que aquele rei foi rejeitado. Toda pessoa que se rebela contra Deus forçamente é amaldiçoada. Não existe bênção fora da sabedoria de Deus. Que Deus te abençoe.